noite, crianças. Estamos aqui para fazer mais um culto ao Senhor e vamos louvar o Senhor nesta noite, vamos ouvir da palavra de Deus. E nós vamos começar cantando uma música agora, que é Porque Dele por Ele, todo mundo já conhece. E hoje nós vamos refletir um pouquinho sobre quem é Ele, quem é esse Ele que a gente canta, por que nós cantamos, que é o Papai do Céu, que é Deus, não é isso? Então vamos cantar? Porque dele por ele, para ele são todas as coisas.
do Céu, pedindo para Deus abençoar a palavra que vai ser ministrada em cada coraçãozinho. E agora vocês levantam aí do sofá, coloca a mãozinha no coração e vamos orar ao Papai do Céu. Senhor Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por esse período que nós passamos aqui te louvando, engrandecendo o teu santo nome. Agora eu venho pedir, Papai, que o Senhor venha abençoar a professora, a ministrante da palavra, que Deus venha falar através dela, que a tua palavra venha falar em nossos corações e que a tua palavra, Senhor, venha fazer diferente nas nossas vidas. E que tudo que fizermos, ó Pai, seja para a honra e glória do teu santo nome. Nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Olá, meus amigos. Que bom estar com vocês nesta noite. Que bom poder mais uma vez compartilhar da palavra do Senhor com vocês e dizer para vocês que Jesus é a razão do meu viver. Nessa noite, eu quero compartilhar com você mais um pouco da palavra do Senhor. Na semana passada, nosso último encontro, nós falamos a respeito das palavras de Jesus quando ele diz: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Nós falamos sobre isso, nós falamos que Jesus é o princípio de todas as coisas. Nós falamos que todas as coisas foram criadas, menos Jesus. Nós falamos também que todas as coisas criadas terão um fim. Um dia, tudo isso irá se acabar. E Jesus é o fim, ele disse. Mas o mais importante disso tudo é que Jesus reinará para sempre. E ele nos levará para estar com ele para sempre. Glória a Deus! E nessa noite eu quero compartilhar com você um pouco mais sobre essa pessoa. Sim, Jesus é uma pessoa. Hoje nós iremos conversar sobre a palavra de Deus que se encontra em dois textos. Um deles é João, capítulo 1, no versículo 1 até o 4, até o 3. E o outro encontra-se em Lucas, no capítulo 1, do versículo 26 até o 39. Eu vou apenas comentar alguns versículos para que nós possamos pensar nesta noite. E hoje nós iremos falar sobre quem é Jesus. Nós já vimos aqui vários dos nossos estudos falando sobre o eu sou de Jesus, quando Jesus disse: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, e todos aqueles estudos que nós já fizemos. E quando também falamos: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Mas hoje eu quero falar com você sobre quem é Jesus, sobre a identidade de Jesus. Quem é Jesus, a sua identidade. Primeiro, toda a Bíblia fala a respeito dele. De Gênesis a Apocalipse, tudo que está relacionado na Bíblia tem uma referência, tem uma ligação com o Senhor Jesus. É para explicá-lo. E a Bíblia diz em João, no capítulo 5, versículo 29, diz assim: vocês estudam as Escrituras Sagradas porque pensam que vão encontrar nelas a vida eterna. E são elas mesmas que dão testemunho de mim. Que coisa interessante, né? A palavra de Deus. Se nós queremos conhecer o Senhor Jesus e o nosso Deus, nós precisamos estudar a sua palavra. Quando a Bíblia nos conta a história de Adão, de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Davi e tantos outros, ela simplesmente está nos levando a conhecer a história de Jesus. De onde veio Jesus? Por que tudo isso? Qual a importância de Jesus? E, sobretudo, a identidade dele. E vocês sabem, na escola, quando nós estamos na escola, vocês que já fazem, né, estão na escola, vocês sabem que nós fazemos sempre a nossa árvore genealógica. E por meio da árvore genealógica, nós sabemos quem somos. E é sobre isso que nós vamos falar um pouco hoje.
E é interessante que se nós continuarmos procurando sobre a nossa genealogia, sabe onde a gente vai chegar? Em Adão e Eva. Lá nos primeiros humanos que foram criados por Deus. E interessante é sabermos que foi Deus quem criou Adão. Então Adão é filho de Deus. Olha que interessante. Quando nós buscamos a nossa origem, sabe o que a gente vai encontrar? Nós vamos encontrar a Deus. Deus é a nossa origem. Nós não viemos de um macaco. Nós não viemos de outro animal qualquer. E nem mesmo de uma evolução. Nós somos criados por Deus e por Jesus Cristo, que estava com Deus lá no princípio. Pois bem, agora que você já sabe do que eu estou falando quando eu falo da identidade, do Senhor Jesus, eu quero compartilhar com você que esses textos que eu falei para você, que nós estaremos lendo nessa noite, eles são inspirados por Deus para que nós possamos conhecer quem é Jesus. E aqui nós podemos ver quem era o nosso Senhor Jesus. Se você tiver uma Bíblia, você vai acompanhar comigo alguns textos que nós estaremos lendo agora, ok? O primeiro texto que eu quero compartilhar com vocês está em João 1, capítulo 1, versículo 1. Diz assim: no princípio, no começo, a palavra já existia. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Talvez aí na sua Bíblia vocês tenham o texto assim: no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. É a mesma coisa que eu li anteriormente, porque aqui eu estou lendo na linguagem de hoje. O termo verbo aí na sua palavra, na sua Bíblia, ele significa a palavra. E a Bíblia diz que a palavra é Jesus. Não é isso que nós já aprendemos? Então, o versículo ficaria assim: no princípio, Jesus Cristo já existia, Jesus estava com Deus e Jesus era Deus. Mas para conhecer quem é Jesus, a primeira coisa que a gente deve aprender sobre ele, que nós precisamos saber sobre Jesus, é que Jesus Cristo é Deus e homem. Que isso? Jesus Cristo é Deus e Jesus Cristo é homem? Realmente, a palavra de Deus é um mistério muito grande e muitas coisas nós não conseguimos compreendê-las completamente. Mas a palavra de Deus também nos garante que um dia Deus vai nos revelar todas essas coisas. Mas vamos lá. O nosso texto diz assim, lá em João, no capítulo 1, no versículo 14, fala assim, que a palavra se fez carne e Deus veio ao mundo. Eu disse a vocês que a palavra é Jesus. Então, aqui no versículo 14 de João 1, está falando que a palavra se fez carne. Isso significa Jesus se fez carne. Então, nós vimos no primeiro versículo que no princípio Jesus estava com Deus, ele sempre existiu, ele não foi criado, ele sempre existiu como Deus. Ele era Deus e estava com Deus. Agora, aqui no versículo 14, nós vemos que a palavra, que Jesus se fez carne. É por isso que eu disse a você que Jesus Cristo é Deus e Jesus Cristo é homem. Mas vamos caminhar mais um pouquinho. A palavra de Deus diz também em Gálatas 4:4 que ao chegar à plenitude dos tempos, enviou Deus a seu filho, nascido de mulher. Olha isso. Isso significa que no tempo certo, que nós sabemos que foi há mais de 2000 anos atrás, no tempo certo, Deus enviou o seu filho ao mundo. Ele nasceu de uma mulher. Sua mãe se chamava Maria. Você já conhece essa história. Por isso, eu quero convidar você a nós lermos Lucas 1:31. Olha só a minha Bíblia aqui para exemplificar aqui, né? Então, a palavra de Deus lá em Lucas 1:31. O que será que essa palavra está dizendo? Lucas 1:31. Olha só, eu vou ler aqui porque eu vou ler na linguagem de hoje, mas essa palavra está na Bíblia.
Está escrito assim: não tenha medo, Maria. Foi o anjo falando com ela. Não tenha medo, Maria. Deus está contente com você. Você ficará grávida. Dará à luz a um filho e porá o nome nele de Jesus. Ele será um grande homem e será chamado o Filho do Deus Altíssimo. Deus, o Senhor, o fará rei, como foi o antepassado dele, o rei Davi. Ele será sempre rei dos descendentes de Jacó, e o reino dele nunca se acabará. Estes versículos relatados por Lucas nos fala a respeito do nascimento de Jesus. Olha que interessante, o nome dele na língua hebraica significava Yeshua, significa Yeshua. Yeshua significa a salvação vem de Deus. Esse nome está ligado à missão que ele veio à terra para fazer. Jesus é Deus, Jesus era Deus, Jesus estava com Deus. E agora Jesus veio ao mundo, Jesus se encarnou. Significa que não é que Jesus reencarnou, porque reencarnar é um pensamento de algumas religiões, e eles dizem que a pessoa morre e reencarna, nasce, morre e reencarna. Nasceu um dia, agora vai nascendo, morrendo, nascendo de novo. Não, Jesus nunca havia nascido como homem. Ele era Deus e ele encarnou. Isso significa que ele se tornou carne. E ainda continuando, no versículo 32, o anjo disse a Maria: ele será um grande homem e será chamado Filho do Deus Altíssimo. Deus, o Senhor, vai fazê-lo rei. Olha só, aqueles que creem em Jesus também são feitos filhos de Deus, não é verdade? Mas não da mesma forma que Jesus. Ele tem uma relação especial com Deus. Jesus tem uma relação especial. Ele é o Filho do Deus Altíssimo. O anjo disse para Maria que ele seria rei de Israel. E Deus cumpriu a sua promessa feita a Davi lá no passado, muitos anos antes, quando Deus falou com Davi que iria trazer um herdeiro dele e que esse herdeiro dele iria reinar para sempre. Então, agora nesse momento, Deus está cumprindo essa promessa. Sabe por quê? Porque Jesus era um descendente de Davi. Era alguém que nasceu de Davi. O anjo ainda disse para Maria que ele seria rei de Israel. E essa palavra Deus estava cumprindo quando Deus enviou o seu filho Jesus ao mundo. Ele estava cumprindo essa promessa feita a Davi de que um descendente dele iria reinar para sempre. Porque José, o pai de coração, né, de Jesus, e também Maria, eles eram também descendentes de Davi. Então isso vem confirmar a promessa de Deus feita ao seu servo Davi lá no passado. O nascimento de Jesus foi um milagre, porque Maria não era casada. Ela não era casada com José. Ela era prometida para se casar com José, mas eles nem namoravam ainda. Então Maria ficou perturbada. Mas como eu vou ter um bebê? Nem casada eu sou. Então o anjo disse para ela: Maria, não é assim que vai acontecer. E o anjo então explicou para Maria o que iria acontecer. Em Lucas 1,35, o anjo disse assim, ó: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Deus Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso, o menino será chamado de Santo e Filho de Deus. Olha só, lembra quando lá no Jardim do Éden, o Deus Criador, juntamente com Jesus Cristo, por meio da sua palavra, ele criou todas as coisas. Lembram disso? Ele trouxe à existência aquilo que não existia. Pelo poder da sua palavra, Deus é poderoso. Ele traz à existência aquilo que não existe. Só Deus pode fazer isso. E aqui, quando acontece o nascimento de Jesus, foi a mesma coisa.
foi este milagre. E então Jesus, o Espírito Santo estava com Maria e ele trouxe esse bebê para o ventre de Maria. E foi assim o nascimento de Jesus. Por isso que eu disse a vocês que ele é um milagre. Mas apesar disso, Jesus estava no corpo de uma mulher. Apesar disso, nós podemos afirmar com toda certeza, Jesus sempre existiu. Naquele momento, quando ele foi ali colocado no ventre de Maria, ele estava ali assumindo a sua forma de homem. Ele estava encarnando. Jesus, a palavra, o Deus que habitava no céu com o seu Pai, agora ele está aqui na terra, ele veio morar na terra, ele habitou na terra, ele nasceu como homem. E ele nasceu como nascem os bebês, de forma natural. É assim que Jesus nasceu. E a palavra de Deus diz que ele não foi gerado por homem. Então a Maria não teve uma relação com o homem para que o bebê nascesse. Tudo veio de Deus por meio da palavra. E a Bíblia diz que ele se fez carne. Então eu pergunto a você, quem foi que fez ele ser carne? Ele mesmo. E a Bíblia diz que ele se fez carne. Por quê? Porque ele é Deus. E ele, sendo Deus, ele quis vir ao mundo. Ele veio ao mundo. Como eu disse para vocês, que o nome dele significa que a salvação vem de Deus. Jesus veio ao mundo porque ele tinha uma missão para cumprir. E Lucas 1,35 ainda diz que Jesus será chamado de santo e filho de Deus. Se Jesus fosse filho biológico de José, ele seria um pecador como nós. Mas ele não teve pai aqui na terra. Como todas as pessoas têm pai aqui na terra. Mesmo que essa pessoa não conviva com seu pai, mesmo que ela não conheça seu pai, ela não saiba quem é seu pai. Assim mesmo, ela tem um pai biológico aqui na terra. Mas Jesus foi diferente. Jesus não tinha um pai biológico, ele tinha um pai que cuidou dele, que era o pai do coração, que foi José, que assumiu ele como filho aqui na terra. A Bíblia diz que Jesus é Deus e é homem ao mesmo tempo. Como pode? A Bíblia não explica isso, ela simplesmente afirma isso. Jesus é homem e ao mesmo tempo Jesus é Deus. Lembra a música que diz ninguém explica Deus? É isso. Ninguém explica Deus. Não é possível nós entendermos isso, mas nós recebemos essa verdade pela fé. A Bíblia diz e nós cremos naquilo que o Senhor Jesus nos diz, porque nós temos muitas evidências que as suas palavras são verdades, que as suas promessas têm se cumprido. Por isso nós podemos crer que Jesus Cristo é homem e que Jesus Cristo é Deus. Maria foi a mãe biológica da pessoa humana de Jesus, porque a pessoa divina de Jesus, que é Deus, não tem mãe, não tem começo. A pessoa que é divina de Jesus, que é Deus, sempre existiu e Jesus é eterno. Então, logo, Jesus como Deus não teve mãe. Maria foi a mãe do homem, foi a mãe de Jesus, homem. Jesus, como homem, teve o nome de Jesus de Nazaré. A sua mãe e seu pai se chamavam José e Maria. A cidade que ele nasceu foi em Belém, lá em Israel. E a data do seu nascimento aconteceu talvez no Natal. E é interessante, se você quiser conhecer mais sobre os ascendentes de Jesus, de onde Jesus veio, a origem de Jesus como homem, você poderá ler lá no Evangelho de Marcos e também no Evangelho de Lucas, traz lá um texto
falando da genealogia de Jesus. Fala desde de Jesus e vai voltando até chegar a Adão e a chegar a Deus. Então, nós podemos dizer, Jesus como homem veio de Adão, Jesus como homem veio de Deus, assim como nós. Mas Jesus como Deus, o nome dele é Jesus, Filho de Deus. O seu pai é Deus, Deus Pai. Não teve mãe, como eu disse a vocês. A cidade de onde é esse homem, Filho de Deus, do céu. Ele veio do céu. E a data do seu nascimento, ele sempre existiu. Esse é o Jesus como Deus. Mas por que será que Jesus, sendo Deus, veio ao mundo como homem? Por que será? Jesus veio ao mundo como homem para salvar a humanidade do seu pecado. Quem trouxe o pecado ao mundo? Adão e Eva. Deus criou Adão e Adão desobedeceu a Deus e ele introduziu o pecado no mundo. Por causa de Adão, o pecado veio ao mundo e por causa de Adão, o pecado passou a todas as pessoas, a toda a humanidade. E todos ao nascer, desde aquela época de Adão e até a última pessoa que irá nascer, todos nós nascemos separados de Deus pelo pecado. O pecado de Adão. Qual é o pecado de Adão? Que passou para todos nós. O pecado de Adão, que passou para todos nós, é incredulidade. Adão duvidou de Deus e ele pecou, ele desobedeceu a Deus porque ele não acreditou em Deus. E nós também somos assim. Nossa natureza é essa. Nós nascemos sem acreditar. Nós nascemos sem crer em Deus. Nós só podemos crer em Deus e aceitá-lo, aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador, quando nós conhecemos a Deus, por meio da sua palavra e por meio da revelação. Porque por mais que a gente leia a palavra, se Deus não se revelar para nós, se Deus não chamar a gente nunca vai conhecê-lo. Mas se você está aqui nessa noite ouvindo esta palavra, isso é um bom princípio. Significa que Deus já está falando com você, já falou com você. Ou se você ainda não sabe muito bem quem é Jesus, mas ele está falando com você nessa noite. Depois que o pecado entrou no mundo, Deus prometeu enviar um libertador. Lembra lá em Gênesis 3,15, quando Deus falou com Adão e Eva que iria enviar o descendente da mulher e ele iria esmagar a cabeça da serpente? Pois é, Jesus é esse libertador que Deus prometeu lá no Jardim do Éden. E Jesus é aquele que veio para cumprir tudo aquilo que Deus tinha programado, aquilo que Deus esperava da humanidade. O relacionamento que Deus queria ter com o homem, com a mulher, com as crianças. Adão, ele não conseguiu manter essa sua palavra e ele pecou contra Deus. Mas Jesus veio para ser aquele que trouxe de volta o homem para Deus. A sua morte alcançou todos os homens. Assim como o pecado de Adão passou para todos os homens, porque nós somos todos descendentes de Adão, assim também Jesus, quando veio ao mundo para resgatar a humanidade, a sua morte alcançou todos os homens, desde Adão até o último pessoa que irá nascer antes da volta do Senhor Jesus. Porque Jesus é Deus e por ele ser Deus, ele pagou o preço da dívida que havia contra todo o pecado. Se ele fosse apenas um homem, como nós, a sua morte de nada valeria. Sabe por quê? Porque ele estaria pagando pelos seus próprios pecados. Digamos que ele morreu numa cruz, mas ele pagou por quê? Pelos seus próprios pecados. Mas Jesus, sendo Deus,
ele morreu não pelos seus pecados, porque ele não tinha pecado, mas ele morreu pelo pecado de toda a humanidade. Como homem e Deus, na cruz Jesus alcançou a todos e a justiça foi feita. Porque vocês lembram, eu já falei para vocês, que o pecado, o salário do pecado é a morte. E todo pecador merece a morte. Mas Jesus, ele veio e pagou essa dívida que estava contra nós. E agora nós podemos sermos salvos pela morte do Senhor Jesus. E outra coisa também, ele tinha que ser homem ao vir ao mundo para cumprir a promessa de Deus, mas para que ele também pudesse ressuscitar e viver para sempre. Porque se ele tivesse morrido naquela cruz como homem, ele não teria ressuscitado. Mas ele ressuscitou porque ele é Deus. E nós vimos aqui no nosso versículo, né, de João, capítulo 1, no versículo 1, que Jesus sempre existiu. Ele estava com Deus desde o princípio. Ele é Deus. E ele disse ainda também, eu e o Pai somos um. Ele estava dizendo que ele e o Pai são a mesma essência. Jesus disse que ele e o Pai são um. Mas não é apenas ele e o Pai. Ele e o Pai e o Espírito Santo. Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo. Deus Espírito Santo. Eles são uma trindade. E, como eu disse para vocês, a palavra de Deus é um mistério. E eu trouxe aqui para mostrar para vocês uma coisa. Esse pote aqui, ó, com esse T, representando a trindade. Aqui nós poderíamos dizer, se fosse possível, isso aqui é só para a gente ilustrar, não é isso. Deus não é matéria, Deus não é água, Deus não é um pote, Deus não é nada disso. Mas só para a gente, se a gente pudesse entender. Pensa que esse daqui é a trindade. E na trindade estão 3 pessoas, que é Deus Pai, né, vamos fazer aqui. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Todos eles estão aqui. E agora eu quero mostrar para vocês. Só que, ao mesmo tempo, apesar de serem o mesmo, eles também são 3 pessoas diferentes, unidas na Trindade. Como pode isso? Vou pegar esse pote aqui para a gente ver. Isso daqui tá aqui representando Deus. Olha isso. Tá representando Deus aqui, ó. Vamos pegar aqui. Esse pote aqui, ó, tá representando Jesus. Olha aqui. Representando Jesus. Esse pote está representando o Espírito Santo. Olha isso, que lindo. Então, agora eu falo para vocês, essa essência que é a água que eu coloquei aqui, apesar, vocês estão vendo cores diferentes, isso para dizer que eles são diferentes ou têm funções diferentes ou são pessoas diferentes, eu coloquei as cores diferentes, mas quando eu coloco a água, que é a essência de todos eles é a mesma, vocês podem ver o quê? A essência continua a mesma, apesar de serem as 3 pessoas diferentes. E agora, eu vou colocar aqui, apesar de serem 3 pessoas diferentes. E agora, nós vamos fazer o seguinte, vamos voltar tudo para cá. Agora, sabe o que eu tenho aqui? Eu tenho aqui as 3 pessoas aqui dentro, na Trindade, as 3 pessoas na Trindade. E elas estão aqui, elas não se misturam, mas elas estão unidas e juntas pela essência, mas elas não se misturam.
Cada uma delas é uma pessoa. Isso é a Trindade. É a representação da Trindade. Bem, já que nós sabemos que Jesus, além de ser homem, Jesus também é Deus, qual é a nossa atitude diante dele? A Bíblia nos diz que a nossa atitude diante dele deve ser de crer que ele veio ao mundo como homem, mas também crer que ele é Deus. É crer que ele ressuscitou dos mortos depois de morrer pelos nossos pecados. A nossa atitude diante dele deve ser de reconhecer que somente por Jesus Cristo nós seremos salvos. É de confessarmos, nossa atitude diante dele deve ser confessarmos e vivermos como ele viveu. Nossa atitude diante dele deve ser de amá-lo e segui-lo, de adorá-lo, pois ele é Deus. E eu quero perguntar para você nessa noite, qual é o lugar que Jesus está ocupando em sua vida? Qual é o lugar que a Trindade está ocupando na sua vida? Qual é o lugar que você tem reservado ao seu Deus? Se você assim professa que ele é o seu Deus, se você crê nele. Você tem estudado a Bíblia? Você tem falado com ele por meio da oração? Se você crê em Jesus, mas não está fazendo isso, você precisa voltar para Jesus, para que você possa ter um relacionamento com Jesus e com Deus. Hoje está diante de você a palavra de Deus. Deus está falando com você hoje porque Ele quer ter um relacionamento com você. Um relacionamento de amor. Um relacionamento de pai para filho. Ele quer cuidar de você. Ele quer te dar uma nova vida. Ele quer te dar uma vida plena. Ele quer te dar uma vida completa. E nessa noite, então nós podemos aprender quem é Jesus. Jesus é Deus e Jesus é homem. Ele sempre existiu, ele estava com Deus, ele era Deus, mas ele veio ao mundo no tempo determinado por Deus, ele veio ao mundo para salvar a humanidade. E isso faz dele o nosso Salvador. Ele deu a sua vida por nós. Em 1 João 1:4-9 diz assim, a primeira epístola de João: foi assim que Deus mostrou o seu amor por nós. Ele mandou o seu único filho ao mundo para que pudéssemos ter vida por meio dele. Esse é o propósito de Deus para você e para mim. Que nós tenhamos vida por meio de Jesus Cristo. Que nós possamos nos relacionar com o nosso Deus, com o nosso Pai, por meio do Senhor Jesus. Porque é Jesus quem nos perdoou, quem se sacrificou, morreu por nós, e por meio da sua morte, quem nos fez filhos de Deus, para termos um relacionamento com o nosso Pai. Esse é o nosso Jesus. Espero que você nessa noite possa refletir sobre essa palavra, que você possa caminhar nessa palavra plenamente, para que você possa orar. Deus, muito obrigada, Pai, porque nessa noite nós podemos ouvir a Tua palavra, porque nessa noite nós podemos, ó Pai, aprender um pouco mais sobre o Teu Filho Jesus. Meu Deus, eu sei que é o Teu Espírito que faz isso. Por isso, meu Deus, eu peço em nome de Jesus, que o Espírito possa nos convencer, ter noção do nosso pecado, da injustiça que nós temos, do pecado em nós, para que nós possamos crer no Senhor Jesus e receber a vida. Ó Deus, eu quero em nome de Jesus, por essa perigosa grande, nós sabemos que os milagres que o Senhor faz, nós vamos poder surpreender. Neste momento, nós sabemos fazer isso. Obrigado, meu Deus, por essa noite. Obrigado a Deus por essas pessoas que estão ouvindo esta palavra. Toca-nos com o Teu poder para que possamos ter um relacionamento contigo, ó Deus. Nós te louvamos agradecidos no nome de Jesus. Amém. E hoje